Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Lembro a todos que o uso deste material deve ser feito exclusivamente por médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. No tema dessa semana, abordaremos as novidades farmacológicas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Vamos falar sobre os condutos iniciais do manejo terapêutico desta doença, vantagens e desvantagens das terapias combinadas e o uso dos antidiabéticos orais. Bom, para introduzir o assunto, vamos a algumas considerações. Estima-se que a população mundial com diabetes seja de aproximadamente 382 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 8,3% dos adultos. Esse número tende a aumentar para 592 milhões em menos de 25 anos, correspondendo a um aumento de 55%. Esse número crescente pode ser relacionado a alguns fatores, como envelhecimento populacional, maior sobrevida de pacientes com diabetes, maior urbanização, bem como a crescente prevalência de obesidade e sedentarismo. Apesar dos avanços na compreensão sobre a fisiopatologia do diabetes e no desenvolvimento de novas estratégias de tratamento, a abordagem terapêutica permanece subotimizada, onde o tratamento com um único agente hipoglicemiante só consegue abordar alvos fisiopatológicos limitados e não fornece um controle glicêmico adequado em muitos casos. Como consequência, eventualmente, alguns pacientes com diabetes mellitus tipo 2 necessitarão de um tratamento com múltiplos medicamentos hipoglicemiantes. Segundo as diretrizes atuais do American Association of Clinical Endocrinologists e American College of Endocrinology, a conduta inicial será baseada conforme a condição clínica e o nível da hemoglobina glicada. Com uma glicada abaixo de 7,5%, recomenda-se modificações de estilo de vida associadas ao uso da metformina. Com uma glicada acima ou igual de 7,5% e inferior a 9%, recomenda-se modificações no estilo de vida associadas à metformina em terapia combinada com segundo agente anti-hiperglicemiante. Pacientes com uma glicada acima de 9% sem sintomas de hiperglicemia, recomendam-se modificações de estilo de vida associadas à terapia hipoglicemiante oral dupla ou tripla. Agora, pacientes com sintomas de hiperglicemia exigem uma insulinoterapia. Dependendo do caso, também será necessário um agente oral. Já as diretrizes do American Diabetes Association e o European Association for the Study of Diabetes recomendam que se prossiga com uma combinação de duas drogas caso a glicada-alvo não seja atingida em 3 meses de monoterapia, ou que seja iniciada uma terapia combinada dupla quando a glicada for igual ou superior a 9%. Vamos agora falar sobre as vantagens e desvantagens dos esquemas terapêuticos. Uma desvantagem nos esquemas monoterápicos é a necessidade de doses que atinjam ou ultrapassem a dose máxima para que sejam alcançadas as metas glicêmicas. Vale lembrar que esse aumento da dosagem está associado ao aumento dos efeitos adversos, como a dor abdominal e a diarreia. Como alternativa, o uso da terapia combinada poderá permitir a utilização de uma dose mais baixa de cada agente, minimizando os efeitos secundários relacionados com o aumento das doses. Contudo, essa terapia combinada pode não ser muito prática para alguns pacientes, caso tenham que fazer uso de mais de um comprimido. Dessa forma, em função dos preços comparativamente mais reduzidos da sua praticidade, potencialmente podendo levar a uma melhor aderência do paciente ao tratamento, as terapias combinações fixas vêm sendo disponibilizadas com grande frequência. Existem várias apresentações de tratamento combinado com 2 agentes orais numa mesma embalagem, por exemplo. No caso da terapia combinada, uma abordagem terapêutica sequencial é necessária, permitindo uma avaliação da eficácia da droga e de qualquer efeito adverso que possa vir antes de você acrescentar um novo agente. De acordo com o mecanismo de ação principal, os antidiabéticos orais podem ser separados com finalidade prática em os que aumentam a secreção da insulina, os que não aumentam a secreção da insulina, os que aumentam a secreção da insulina de forma dependente da glicose, além de promover a supressão do glucagon, e os que promovem a glicosúria. Os antidiabéticos orais que aumentam a secreção de insulina são chamados secretagogos de insulina e compreendem as sulfonilureias e as glinidas. As sulfonilureias desenvolvem uma ação hipoglicemiante mais prolongada durante o dia, e temos como exemplos a clorpropamida, glicazida, glibenclamida e glimepirida. No caso das glinidas, elas apresentam tempo de ação menor, cobrindo preferencialmente o período pós-prandial, e temos como exemplos a repaglinida e a nataglinida. Junto com a metformina, a glibenclamida, uma sulfonilureia, forma uma combinação historicamente popular, uma vez que são antidiabéticos orais distribuídos pelo SUS.
Como eventos adversos desta classe, podemos citar o risco de hipoglicemia e o ganho ponderal. Em relação aos antidiabéticos, que não aumentam a secreção da insulina, temos as biguanidas e as thiazolidinonas. No caso das biguanidas, representadas pela metformina, existe uma maior ação na diminuição da produção hepática de glicose, acompanhada da ação sensibilizadora periférica mais discreta. Possuem um alto potencial da redução da hemoglobina glicada, não causam hipoglicemia e podem promover uma discreta perda de peso. Como efeitos adversos, temos a epigastalgia e a diarreia. As thiazolidinonas, por sua vez, representada pela pioglitazona, atuam predominantemente na resistência à insulina periférica em nível de músculo, adipócito e hepatócito, sensibilizando a ação da insulina produzida pelo próprio paciente. Promovem retenção hídrica e ganho de peso, aumentando o risco da insuficiência cardíaca, além de aumentar o risco de fraturas. É necessário falar que o uso da pioglitazona diminuiu abruptamente nos Estados Unidos com observação de risco aumentado para eventos cardiovasculares com o uso da rosiglitazona, que culminou com a sua retirada do mercado. Em relação aos antidiabéticos que aumentam a secreção da insulina, dependente da glicose, sua ação está baseada no efeito incretina, onde o estímulo glicêmico realizado por via oral apresentará uma secreção insulínica mais pronunciada se comparar com a administração por via venosa. Esse efeito é mediado através das incretinas, a GLP-1 e a GIP, que são hormônios liberados por células endócrinas intestinais após a ingestão alimentar. Possuímos, assim, os inibidores da DPP-4, um mimético, e um análogo da GLP-1. Os inibidores da DPP-4, as gliptinas, como a sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina e a linagliptina, constituem uma nova classe de antidiabéticos orais, cujo mecanismo de ação é essencialmente a estabilização do GLP-1 endógeno pela inibição da enzima que o degrada, a DPP-4. Em 2012, nos Estados Unidos, 22% do uso da metformina foi concomitante com o uso destes medicamentos, tendo produzido maior eficácia na redução da hemoglobina glicada do que o uso em imunoterapia, com bom perfil de segurança, baixo risco de hipoglicemia e sem alterações no peso. Outros agentes são a xenatida e a liraglutida. A primeira, um mimético GLP-1, e a segunda, um análogo de GLP-1. São indicadas como terapia adjunta para melhorar o controle da glicose em pacientes com diabetes tipo 2, que estão em tratamento com a metformina, ou na combinação com esses dois medicamentos quando não se obtiverem resultados satisfatórios. O diabético obeso em monoterapia ou em combinação de agentes orais com uma glicada acima de 7% é o melhor candidato, em razão da possibilidade de obter melhor controle com menor risco de hipoglicemia, acompanhada da perda de peso e a possível redução no risco cardiovascular. Em relação aos antidiabéticos que promovem a glicosúria, existem os inibidores do SGLT2, cotransportador de sódio e glicose. Como exemplos, temos a dapagliflozina, empagliflozina e canagliflozina. Representam uma nova opção terapêutica oral por impedirem a absorção de glicose via inibição das proteínas SGLT2 nos tubos proximais dos rins. Apresentam baixo risco para hipoglicemia, perda de peso de 2 a 3 kg e redução da pressão arterial sistólica de 4 a 6 mm de mercúrio. Pode ser combinada com todos os agentes orais e insulina. Por outro lado, apresenta um risco aumentado de infecções genitais e trato urinário, particularmente nas mulheres. Apresenta ação diurética por via da glicosúria e pode levar a uma depressão de volume. Casos de cetoacidose diabética grave e eventualmente com risco à vida foram relatados em pacientes com diabetes tipo 2 tratados com esse tipo de inibidores. Em alguns desses casos, a condição do paciente mostrou-se atípica, com observação da elevação apenas moderada da glicemia. Tal apresentação atípica da cetoacidose diabética pode retardar o diagnóstico e o tratamento. Os médicos devem informar os pacientes sobre sinais e sintomas da acidose metabólica, tais como náusea, vômito, anorexia, dor abdominal, sede excessiva, dificuldade para respirar, confusão, fadiga incomum ou sonolência, e orientá-los a procurar auxílio médico imediatamente se desenvolverem tais sinais ou sintomas. Bom, vamos agora a algumas recomendações gerais baseadas no quadro clínico. Durante a indicação da medicação oral, os mecanismos de resistência à insulina, a falência progressiva da célula beta, transtornos metabólicos, como a associação com dislipidemia e obesidade, e as repercussões micro e macrovasculares que acompanham a história natural do diabetes tipo 2, devem ser lembrados pelo profissional de saúde. Por exemplo, no período inicial do diabetes tipo 2, caracterizado por hiperglicemia discreta, obesidade e insulinoresistência, a melhor indicação são os medicamentos que não aumentam a secreção da insulina, nem o ganho de peso. E a metformina é a droga de escolha. No caso da intolerância à metformina, outra opção para a monoterapia inicial, por exemplo, são as gliptinas.
Com a progressão da perda da secreção insulínica, em geral, após uma década de evolução da doença, e já com a perda de peso e ou comorbidades presentes, é necessário associar aos agentes orais uma injeção de insulina de depósito antes de o paciente dormir. E quando predominar clara insulinopenia, o paciente deve receber aplicações de insulina de depósito ou análogos de ação prolongada, acompanhadas de insulina prandial rápida ou ultra rápida antes das refeições. Muito obrigado pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Enviem suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!